Deixa eu explicar uma coisa para a grande mídia e para quem acredita na grande mídia, porque essa gente não sabe diferenciar as coisas. Neutralidade não significa apoiar um ou outro. Simples assim. Quando o Bolsonaro fala da sua posição neutra em relação ao Brasil, é porque ele não está com Rússia e nem com Ucrânia. Vou falar já já sobre isso, a posição do Bolsonaro, o que eu acho, não vou me abster de comentar esses assuntos. É o terceiro vídeo que eu gravo aqui no meu canal falando sobre essa guerra. Não sou especialista em guerra mundial, em geopolítica, mas a gente precisa comentar, já que envolve o Brasil, o globo, principalmente economicamente, e é aí que a posição do Bolsonaro surge por conta de acordos comerciais. Mas vamos lá. No primeiro vídeo falamos aqui de dezenas de soldados mortos. No segundo vídeo falamos de centenas de soldados mortos. E agora já estamos falando nesse terceiro vídeo de milhares de soldados mortos. Maioria, óbvio, russos, já que eles estão jogando na casa da Ucrânia e até civis já estão armados. E você percebe aí na imagem russos se entregando. Muita gente assistiu essa imagem, esse vídeo. Segundo informações, o comandante ucraniano diz que russos se renderam. Segundo ele, os soldados capturados se queixaram de exaustão e desmoralização. Foram para a guerra, mas sem suporte, sem sustento, falta água, falta comida, gasolina, etc. E eles estão morrendo aos milhares. Mas vale lembrar que a Rússia tem um número incomparável de soldados diante da Ucrânia. Então, eles estão lá nessa missão, ordem de Putin, e tem que morrer pela pátria russa. Mas alguns não estão aguentando, segundo informações. A Ucrânia também, por sua vez, soltou presos, está soltando presos. Ucrânia liberta presos com experiências em combate. Prisioneiros poderão lutar na guerra para compensar por suas culpas. E aí, gente, quinto dia, sexto dia, se eu não me engano, de guerra, e Putin continua a todo vapor em cima da Ucrânia. Agora vem a fase do alerta aqui no vídeo. Por favor, preste atenção. A posição do Bolsonaro. Não, porque todo mundo está se posicionando contra a Rússia. Óbvio, isso é natural. Ninguém vai ficar favorável a um bicho desse, a um monstro desse chamado Vladimir Putin. Bolsonaro está até então na posição neutra por conta de acordos comerciais. Neutro, repito, neutro não é favorável a Putin como a mídia tenta anunciar. Bolsonaro está do lado de Putin. Não, neutro, entenda isso. Neutralidade não significa apoiar um ou outro. E o que os Estados Unidos estão fazendo, outros países também da Europa, para se posicionarem contra a Rússia? Soltando notas de repúdio, cartinhas de solidariedade. Mas deixa a guerra comer, deixa a Ucrânia explodir. Soltamos a nossa carta de solidariedade. Se o Bolsonaro fizer uma, vai resolver o problema? Pode até fazer, mas não vai resolver problema nenhum. Se Bolsonaro tomar uma posição contra a Ucrânia, igual os outros países aí, apenas por meio de cartinha, vai resolver alguma coisa? Não. E olha que tem gente tentando culpar o Bolsonaro. Não, mas Bruno, sanções, veja bem. Isso sim, claro, tem um impacto na Rússia. É isso que o Biden está fazendo. Estados Unidos anunciam sanções adicionais ao Banco Central da Rússia. Teve as sanções, agora vem as sanções adicionais. Outros países repetem. O Google travou ali, bloqueou, excluiu meios de pagamento por aplicativos russos. Isso vai impactar sim a Rússia, mas fica a pergunta: até quando? Será que quando a guerra cessar, esses países vão voltar, vão manter essas sanções, sim ou não? Porque se retirarem as sanções, Vladimir vai falar assim: missão cumprida, enganei os trouxas, enganei o mundo. Vieram aqui com sanções, encerrei a guerra, vamos voltar aos acordos comerciais. Afinal de contas, eu sou bonzinho, cessei a guerra. E eu quero deixar outro alerta aqui para você. Cuidado com a mídia levantando falsos heróis e falsos vilões. Por favor, eu sei que Putin é o vilão, mas isso não significa que o presidente ucraniano seja um herói. Olha, ele é apenas a vítima ali, o país atacado. A nação atacada, ele está à frente, como o Bolsonaro bem disse.
o povo ucraniano resolveu apostar em um comediante para comandar a nação. Não é mesmo? Então ele está lá. Mas é um globalista também. Eu fico preocupado, sabe por quê? O comunismo hoje ele é tolerado em muitos países, inclusive no Brasil, porque ele saiu vitorioso diante aos nazistas. Os nazistas. Tipo assim, então o nazista é o vilão, logo a União Soviética, o comunismo, o Stalin é o vitorioso. E normalmente em uma guerra, principalmente no passado, que não se tinha muitos registros, quem ganha a guerra conta a história, ditas narrativas, melhor dizendo. Então matou muito mais do que nazismo, mais de 100 milhões, mas venceu um vilão chamado nazismo, digamos assim. Então, Putin estando errado, na minha opinião, está errado. Isso não significa que o outro lá, o ucraniano, seja o bonzinho, o herói da situação que amanhã poderá contar a história ou a narrativa sobre a Ucrânia. É mais um que tem pensamento globalista. Então é só um alerta. Cuidado com mídia criando heróis. Mais notícia aí, ó. Sanções da União Europeia ao Banco Central Russo entram em vigor. E o Putin continua. Agora, o que eu acho que o Biden deveria ter feito é jogar. Eu comentei isso no segundo vídeo. O Putin está jogando. O Putin disse a semana passada, esse final de semana, o seguinte: olha, se os militares ucranianos tomarem o poder, eu vou cessar a guerra. Claro, é um jogo. Mas de toda forma já deixa uma pulga atrás da orelha, será mesmo? Porque isso aumenta o ego dos militares ucranianos. Nossa, vamos destituir o presidente aqui do país e nós seremos os donos do país. Aí você acha que o Putin mesmo vai cessar a guerra? Não vai. O próprio Boris Johnson escreveu o seguinte, veja aí na sua tela. Boris Johnson diz que duvida da sinceridade de Putin. É óbvio. Porém, Putin está jogando. Biden deveria jogar. Não, a gente não vai enviar tropas. A gente vai aqui aplicar as maiores sanções da história. Olha, eu acho, é só um achismo meu, por favor, posso estar errado, que pode até existir um jogo entre Biden, Xi Jinping, Putin, quem sabe. Vamos fingir que estamos reagindo. Vamos fingir que estamos repudiando contra a guerra. E a nossa tática é sanções. Eu não duvido dessa possibilidade do Biden estar jogando com a Rússia e com a China. É só uma possibilidade, um achismo. Tá bom? Não foi à toa que Xi Jinping ficou feliz com a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos. Alguma coisa tem aí, no meu entendimento. Então ele nem joga tipo assim, ó, vamos entrar com tropas. Não que vai entrar com tropa, mas deixar uma pulga atrás da orelha do Putin. Olha, tem uma ameaça aqui. Se fosse o Donald Trump, meu irmão, o Putin estaria assim, ó. Meu Deus, o que esse cara vai fazer? Tô com medo. Será que ele tá jogando ou não tá jogando? Mas não, o Biden praticamente a gente vai contar a história das sanções temporárias. E aí a Rússia explode de alegria. Então é isso, gente. Mais aqui em relação à posição do Bolsonaro. Bolsonaro diz que o Brasil adotará posicionamento neutro com relação à Ucrânia. O presidente também falou sobre o voto do Brasil na resolução da ONU. Não tem nenhuma sanção ou condenação ao presidente Putin. Garantiu. O voto do Brasil não está definido. Presta atenção, isso aqui é chave. O voto do Brasil não está definido e não está atrelado a qualquer potência. Nosso voto é livre e vai ser dado nessa direção. A posição com o ministro Carlos França é de equilíbrio e nós não podemos interferir. Nós queremos a paz, mas não podemos trazer consequências para cá. Defendeu o posicionamento. Veja bem, parece que terá uma reunião, não sei se terça-feira ou sexta-feira, para discutir ainda em relação à posição. Posição assumida, voto assumido que não vai fazer diferença nenhuma. O Bolsonaro, estou contra, vou fazer sanções. Isso não vai fazer o Putin finalizar guerra nenhuma. E lá na frente, pós-guerra, quem sofrerá as consequências? O Brasil. Até porque todos os países vão voltar com seus acordos comerciais, afinal de contas dependemos do petróleo da Rússia, isso muitos países pensando, dependemos do agronegócio da Rússia, etc. Fertilizantes, fizemos lá uma sanção e agora para voltar, será que a Rússia vai aceitar? Vale lembrar que a Rússia, segundo o Putin,
vai abrir, expandir, triplicar comércio com países da Ásia que precisam. Países que estão assim, não interessa quem é Rússia, se está em guerra ou não, a gente precisa, senão a gente que se ferra, morre aqui sem produto, sem petróleo, sem commodities, etc. Então é por aí. Então o Bolsonaro está vendo assim a coisa pós-guerra e entendendo que não vai fazer diferença nenhuma botar uma sanção aqui. Ele apenas estudou as consequências de uma posição pró-Ucrânia ou pró-Rússia e neutra. A mais sábia é neutra, eu falo em relação ao país. Tipo assim, tem uma guerra de vizinho ali. Se você não se meter, meu irmão, tu vai estar bem com todo mundo. É ou não é? É só uma analogia. Aí se você se meter ali, enfiar a colher, ou tu vai ficar mal com um ou mal com o outro, podendo este se vingar, querer vingança contra você. É ou não é? É verdade. É verdade. A não ser que você tenha condições, força, possibilidade para evitar uma tragédia, para evitar um crime maior, digamos assim, uma morte, porque você tem ali a estrutura para chegar. Então, não tem por que meter a colher nessa questão, tá certo? É só uma análise minha e vale lembrar, deixo sempre aqui aberto os comentários e dizendo, você não precisa concordar comigo. Não sou especialista nesses assuntos de guerra, mas solto aqui as minhas opiniões e preciso das opiniões de vocês, tá certo? Não tem como continuar falando de política específica aqui no Brasil, porque o que está tomando conta do cenário mundial é a guerra. E por hoje é isso aí. Feriadão, aproveite bem, aproveite bastante e a gente volta amanhã com um vídeo novo. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não, vamos nessa.